Boa noite, crianças, radicais kids e radicais juvenis. Nós estamos aqui nesta noite para ministrar a célula online e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo poderoso aí onde você está. O tema da nossa lição de hoje é Deus faz uma promessa a Abraão. Amém? Essa é a nossa lição dessa semana. E nesse momento eu quero orar com você. Então, onde você estiver, fique de pé, feche os seus olhos e vamos orar junto comigo. Eu quero que aí onde você estiver, você declare, você concorde comigo dizendo amém. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, a vida de cada uma dessas crianças, de cada um desses juvenis, e eu declaro sobre a vida delas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito está guardando elas. Eu declaro também, ó Deus, todas as Tuas promessas sobre cada uma delas. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, a casa dela sendo guardada pelo Teu sangue. Eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito irá ministrar essa palavra ao coração delas, e elas terão revelação de cada uma das Suas promessas, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero declarar com você o nosso princípio, e o princípio dessa noite diz que Deus, Ele não se esquece das promessas dEle. Eu quero que você repete aí onde você está. Deus não se esquece das promessas dEle. Amém. Agora nós vamos para o nosso versículo. E o nosso versículo está lá em Lucas 1:37. E lá diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas promessas. Aleluia. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas promessas. Amém. Agora nós vamos para o nosso quebra-gelo. Quem aqui sabe contar até 10? Vamos contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Quero contar uma história para que você entenda como é importante saber contar. Certa vez, uma mãe deu 10 bombons para o filho mais velho. Quantos bombons eram? Isso mesmo, 10 bombons. E ela disse para ele: olha só, divide com o seu irmão mais novo. Quando a mãe retornou, ela perguntou ao filho mais velho: você dividiu os bombons com o seu irmão? E ele respondeu: sim, dividi. Ela perguntou para ele: quantos bombons você deu para ele? E o menino respondeu: eu dei um bombom para ele. A mãe do menino perguntou: menino, você não sabe contar, não? E o menino respondeu: eu sei, mas o meu irmão não. Viram só como é importante nós sabermos contar? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre um homem chamado Abraão. Este homem, o Senhor pediu para que ele contasse as estrelas. Amém? Nosso texto bíblico está lá em Gênesis, capítulo 12 e capítulo 15, resumido. Amém. E lá diz assim: e o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, e os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e você será uma bênção para os outros. Abraão tinha 75 anos quando ele partiu de Harã, sua terra, como o Senhor havia ordenado. Ele levou com ele a sua mulher, chamada Sara, e todas as riquezas
e escravos que ele tinha. Então, eles chegaram a Canaã, e naquele tempo os cananeus viviam naquela região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo. Abraão respondeu: ó Senhor, meu Deus, de que vale isso se eu continuo sem filhos? Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados será o meu herdeiro. Então o Senhor falou: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e contem as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão, então, creu em Deus, e por isso o Senhor o aceitou. Amém? Hora de ouvir. Então, agora eu quero que você fique bem ligadinho para ouvir a nossa história. Amém? E Deus, ele faz uma promessa para Abraão. E quando o Senhor fez uma promessa para Abraão, ele morava em uma terra chamada Harã. E Deus mandou que Abraão largasse todos os seus familiares ali naquele lugar e fosse para uma nova terra, que essa nova terra se chamava Canaã. E lá em Canaã, Deus iria abençoá-lo. Amém? A promessa. Para convencer Abraão de largar todos os seus familiares ali naquela terra e ir para um novo lugar, o Senhor, ele fez uma promessa para aquele homem. Você sabe o que significa a palavra promessa? Promessa, ela é uma palavra. Deus deu a palavra dele. Deus fez uma afirmação a Abraão. Deus disse para ele que iria abençoá-lo e que a sua descendência seria muito numerosa, seria muito grande. Ele ia se tornar uma grande nação. E Abraão, ele creu nessa promessa, ele acreditou naquilo que Deus tinha dito para ele. E ele pegou a sua mulher, os seus escravos e partiu para uma terra chamada Canaã. Ele acreditou nas promessas de Deus para a vida dele. E a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Nós vamos conhecer agora sobre os planos de Deus. Às vezes, os planos de Deus para a minha e para a sua vida não são os mesmos que os nossos planos. Às vezes são diferentes, assim como foi diferente para Abraão. Abraão, ele havia feito um plano de continuar lá na cidade dele, chamada Harã. Mas Deus, ele tinha um novo plano para a vida de Abraão, que era ir para uma terra chamada Canaã. Então, às vezes, você pensa, vai ser muito difícil, vai ser muito ruim se eu largar a minha cidade, largar os meus familiares aqui e ir para uma nova cidade. Mas eu quero declarar e dizer isso a você nesta noite. Se for os planos de Deus para a sua vida, pode ter certeza que vai ser muito bom. Por isso, é muito importante que cada pessoa conheça os planos de Deus para a sua vida. Mas será que uma criança, ela pode conhecer os planos de Deus?
Será que é possível uma criança conhecer os planos de Deus para a vida dela? É possível sim, você pode conhecer os planos de Deus. Um exemplo, você precisa fazer a sua matrícula na escola. E aí você não sabe qual é a escola que o Senhor quer que você estude. O que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a escola correta? Qual é o lugar correto que o Senhor quer que eu faça a minha matrícula? E o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Porém, mesmo depois de conhecer os planos de Deus, é preciso ter uma atitude de obediência. Então, você vai conhecer os planos de Deus, mas você também vai obedecer os planos de Deus para a sua vida. Abraão, ele precisou ter muita fé para poder obedecer aquilo que Deus havia ordenado a ele. Ele precisou confiar nos planos de Deus. Ele precisou acreditar que aquilo ia dar certo, de largar todos os seus familiares e partir para uma terra desconhecida. E você também, você precisa acreditar e você precisa obedecer aquilo que Deus falar ao seu coração. Amém? E Deus, Ele manda Abraão contar as estrelas do céu. Olha só, Deus, Ele mandou Abraão contar as estrelas do céu. Vamos descobrir por que Deus, Ele mandou Abraão contar as estrelas do céu? Será que foi uma tarefa fácil para Abraão? Nós vamos descobrir isso agora. Depois que Abraão, ele já estava morando na terra de Canaã, o tempo foi passando e foi passando, os dias foram se passando, os anos foram passando, e Abraão começou a ficar muito preocupado, porque Deus disse para ele que a sua família seria muito grande, muito numerosa, mas até aquele momento ele não tinha nenhum filho. Olha só, e aí, o que será que aconteceu? Abraão foi orar, ele foi falar com Deus, para ter a convicção, para ter a certeza que aquele era mesmo o plano de Deus para ele. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, olha para o céu, saia para fora, olhe para o céu e conte as estrelas, porque assim será a sua descendência. Imagina comigo, Abraão saindo para fora e contando as estrelas. Será que foi uma tarefa fácil? Eu quero que aí na sua casa, depois que você terminar de ver esse vídeo, você saia para fora, olhe para o céu e tente contar as estrelas. Contar as estrelas não é uma tarefa fácil, ainda mais se o céu estiver muito estrelado. Contar as estrelas é algo um pouquinho complicado, mas por que será que Deus disse para Abraão contá-las? Por quê? Qual foi o motivo? Porque cada estrela representava naquele tempo uma pessoa da família que Deus ia acrescentar na vida de Abraão, que nasceria depois dele, como, por exemplo, o filho, o neto, os bisnetos, até formar uma grande família, um grande povo. Deus queria que Abraão se lembrasse da promessa, porque Deus tinha dado uma palavra para ele. E Deus pediu para ele contar as estrelas, para ele se lembrar que havia uma promessa de uma grande nação. Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. É preciso ter muita fé e acreditar em todas as promessas de Deus, pois algumas promessas, elas demoram algum tempo para acontecer. Outras promessas demoram alguns anos para acontecer. Às vezes você vai se esquecer de alguma promessa que o Senhor já tenha feito na sua vida,
mas o Senhor não se esquece da promessa dele para a sua vida. O Senhor tinha dado uma promessa para Abraão e ele não se esqueceu da promessa dada. Amém? Às vezes, as pessoas, elas se esquecem. Você mesmo, você já esqueceu de alguma coisa, por exemplo, que a sua mãe mandou você fazer? É normal as pessoas esquecerem, mas Deus não esquece das promessas dele. Glória a Deus. Então, você precisa ter muita fé e acreditar em todas as promessas de Deus que ele te deu para a sua vida. Aprenda com Abraão a crer. Abraão, ele creu e você tem que aprender também a crer nas promessas de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É o que a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 1:37. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer a hora de conversar. Agora eu quero ver se você prestou atenção. Junto com a hora de conversar, nós também já vamos fazer a hora da brincadeira. Eu vou te explicar para que você faça aí na sua casa. Você vai pegar um papel e vai recortar em formato de estrela. E atrás desse papel você vai colocar as perguntas da lição. Você vai chamar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, quem estiver aí na sua casa com você, para que todos possam brincar com você. Cada um escolhe uma estrela. E a pessoa que escolher a estrela tem que responder a pergunta que está na parte de trás. Quem responder mais perguntas ganha o jogo. Amém? Vamos começar então? Eu vou pegar aqui a minha estrela e vou ver qual pergunta tem aqui na parte de trás. Olha só. Vamos dizer o versículo que fala sobre promessas. Você sabe qual é o versículo da lição? Vamos repetir juntos então? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima, então? Deus se esquece de alguma promessa? Não, com certeza Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. O que é preciso ter para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? É preciso ter dinheiro? Não. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter fé, isso mesmo. O que significa cada estrela no céu? Significa, conforme o texto bíblico, cada pessoa que nasceria da família de Abraão. Deus usou isso para demonstrar a Abraão como seria grande a sua descendência. Amém? Porque Deus mandou Abraão contar as estrelas. Isso mesmo, para que ele se lembrasse da promessa que Deus fez a ele. E o que foi que Deus prometeu dar a Abraão? Parabéns, isso mesmo, um filho e a terra de Canaã. Qual o nome do homem que Deus mandou sair da sua terra e ir para outra? Abraão, este era o nome. E qual era o nome da mulher de Abraão? Muito bem, o nome dela era Sara. E o que
que significa uma promessa? O que é uma promessa? É uma palavra, quando alguém libera uma palavra sobre a sua vida. Amém? E qual o nome da terra para onde Deus mandou Abraão ir? Canaã. Muito bem. Aleluia. Agora, eu quero que você fique em pé. Aí é onde você está. Nós vamos orar ao Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração, abaixe a sua cabeça, porque nós vamos falar com Deus. Eu quero que você declare essa oração junto comigo. Amém? Deus meu, em quem confio, ensina-me a ter fé em tuas promessas e mostra-me teus planos para a minha vida. Põe em meu coração os teus sonhos, para que eu possa sonhar os sonhos de Deus. Faz, através de mim, uma grande obra, como o Senhor fez através de Abraão. Eu me entrego a ti, Senhor, e creio que os teus planos são o melhor para mim. Amém? Glória a Deus. Nós chegamos ao final de mais uma célula. E eu espero os seus comentários lá no grupo, dizendo o quanto você foi edificado. Fiquem com Deus e tenham uma semana ricamente abençoada.